Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Não sei se a imagem tá boa para vocês. Por aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado a todos. Passando aqui com aquele nosso bate-papo de sempre, todos os dias, às 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre trombose. Nós vamos receber aqui a cirurgiã vascular, doutora Daphne Leiderman. Nós vamos falar sobre os riscos da trombose, o que pode levar à trombose, se a Covid pode levar à trombose, e vão ser inúmeras perguntas para a doutora Daphne sobre trombose. Isso tem aumentado muitos casos de trombose. Será que tem muito a ver com a alimentação? Será que tem a ver com a parte circulatória? Será o que a gente pode fazer para evitar e prevenir tromboses? Então, vamos conversar com ela, a doutora Daphne Leiderman. Acho que é assim mesmo que tá fala. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eliane, Lília, Chaves. Obrigado pelo carinho de todos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre para a gente bater aquele papo e trazer mais informações, porque é uma pessoa bem informada, sempre se cuida melhor. Então, quanto mais informações, melhor para a nossa vida, para a nossa saúde no geral, né? Vamos lá, doutor, daqui a pouquinho está entrando aí. Enquanto vocês vão chegando, vão entrando. Obrigado pelo carinho de vocês, a audiência enorme que tem sempre nas minhas redes sociais, lá na Gazeta também, na TV Gazeta, no programa Mulheres. Obrigado pelo carinho de vocês. É uma satisfação enorme estar aqui sempre com vocês, trazendo mais informações e sempre informações ligadas à saúde, à qualidade de vida, à estética, à alimentação, tudo ligado à nossa saúde e nosso bem-estar, né? Isso é que a gente quer que as pessoas fiquem bem informadas. A doutora Daphne. Obrigado, Oliveira. Zita. Obrigado. Doutora, obrigado, viu? Você está Olá, aqui. tudo Boa bem? noite. Boa Tudo bem e noite. você? Tudo ótimo. Doutora, a trombose, agora nesse momento agora da Covid, tem uma ligação muito forte. Muita gente tem trombose quando desenvolve a Covid. Sim, a COVID, ela causa inflamações nas veias e ela está associada ao aumento de trombose. Diferente do que muito se foi mostrado, até em algumas charges com relação ao uso da vacina, inclusive, a incidência de trombose relacionada ao Covid chega em torno de 2 a 4%, o que já é bem alto. Mas quem tem maior risco de ter trombose é quem ficou internado e principalmente quem ficou internado em UTI. E aí sim, essa porcentagem é muito alta. Alguns estudos do início da pandemia mostraram até cerca de 49, 30% de trombose nesses pacientes. Então, imagina, quase metade dos pacientes internados em UTI. Obviamente, a gente foi entendendo melhor a doença e essa porcentagem foi diminuindo por conta da prevenção, mas realmente sim, é uma doença trombogênica que a gente faz, né? Gênese de trombo. Trombogênica. Isso. Tá. Doutor, mas a vacina é bem segura, as pessoas devem tomar a vacina com toda a segurança e não deixar de tomar, né? Sim, A as vacina da vacinas Covid. são seguras, independente da forma. Tivemos alguns casos que foram descritos de trombose, de Opa, trombose, saúde! de trombose associada à vacina, mas foram raríssimos. Então, a incidência de trombose na população em geral é maior do que a incidência ocorrida nesses pacientes que foram descritos após a vacina. Ou seja, a chance dele ter trombose, de alguém ter trombose tomando a vacina, ela é
menor do que a população em geral, do que se ele só continuasse vivendo aí normalmente. E Tá. essa população que teve a trombose, né, esses casos que tiveram a trombose, não eram pacientes que tinham aí antecedente de trombose, que é uma pergunta super frequente que me fazem. Ah, mas eu já tive trombose, eu posso tomar? Ai, tomo anticoncepcional, eu posso tomar? Eu tenho varizes, eu posso tomar a vacina? Então, desses casos que tiveram trombose associada à vacina, eles não tinham fatores de risco para trombose e ninguém tinha nem alterações genéticas, as trombofilias, ou antecedente pessoal de trombose. E essa trombose associada à vacina é uma entidade rara e ela só acontece com a vacina da AstraZeneca ou da Janssen por conta de reação imunológica. E não acontece em outras vacinas. Mas mesmo assim, não é o caso de você escolher a sua vacina, de você deixar de tomar, porque se você pegar Covid, a chance de você ter trombose é muito maior do que a raríssima chance de ter trombose tomando uma vacina de Covid. É uma coisa muito, muito rara. Tá, então, olha, gente, vocês estão em casa, não deixe de tomar a vacina. Se você viu alguma coisa aí, olha, vacina pode provocar trombose, não vai nessa. Vacina. Vacina, não importa a vacina que seja, né, doutora? A vacina boa é que ela está no braço, né? Exatamente. Não existe isso de escolher vacina. Quando chegar a sua vez, não existe nenhuma indicação de prevenção de trombose. Isso é uma coisa que me perguntam também com muita frequência. A reação dos raríssimos casos, né? Então, 0,0004 0,04% de chance. É muito, muito raro, né? Então, esses casos, eles tiveram uma reação, estudando as moléculas, a razão da trombose, eles tiveram como se fosse uma alergia a uma substância que é bem parecida com a heparina, que é uma substância usada para prevenção de trombose. Então, se você toma qualquer coisa para prevenir a trombose, teoricamente, esse risco é ainda maior. Então, não existe indicação de tomar remédio ou de escolher vacina tentando evitar aí uma possível trombose associada. Gente, olha, então, não deixe de tomar a vacina. A vacina não vai matar ninguém, mas a Covid sim, né? Então não deixa de tomar a vacina da Covid, tá? A doutora está aqui falando, um especialista, que esse negócio é mito, que você pode tomar a vacina, pode desenvolver trombose. É porque às vezes a pessoa já tem um quadro de trombose, né, doutora? Pode ser uma coincidência também da pessoa vir tomar a vacina, mas ela já tem um quadro de trombose e isso pode desenvolver, mas não tem uma ligação muito forte um caso com o outro, né? Tanto é que para ser considerada uma trombose ligada à vacina, é um evento tão raro que ele precisa ter diversos exames específicos para detectar essa alergia, para aí sim a gente poder afirmar que foi uma raridade de um caso de trombose associada à vacina. Então, foram pouquíssimos casos. Na Europa, tiveram, se eu não me engano, 14 casos na Europa inteira e que eles conseguiram, talvez, associar com a vacina. A maioria dos casos que a gente é notificado, o paciente teve uma trombose porque ele tinha inúmeros fatores de risco e não teve nada a ver com a vacina. É verdade. Doutor, é mito ou verdade que varizes pode levar à trombose? Sim, a varizes é um fator de risco para trombose, mas veja bem, quando a gente tem uma veia doente, as varizes, ela é uma veia dilatada, tortuosa e ela não desempenha bem a função. Ou seja, o sangue passando por dentro dessa veia, ele é mais lento e tem um fluxo alterado. E por isso, ele tem maior chance de formar pequenos coágulos e assim fazer uma tromboflebite, que é o que a gente chama quando acontece a trombose em uma veia superficial, ou simplesmente flebite. Se essa varizes tem comunicação com uma veia safena
ou com alguma perfurante, essa trombose, essa tromboflebite superficial pode se progredir até o sistema profundo e causar sim uma trombose. Então, quando a gente diz que varizes é fator de risco para trombose, isso é uma verdade. Mas a gente coloca no mesmo balde quando pacientes que têm varizes muito calibrosas e pacientes que têm veias mais finas, mais estéticas, digamos assim, varizes bem fininhas. Obviamente, a avó que tem aquela cobra mais calibrosa, aquelas varizona na perna, ela tem muito mais chance, porque o fluxo dentro dessa veia é muito mais alterado do que quem tem veias mais estéticas, não tão calibrosas. Por isso também que as varizes grossas são varizes de maior risco. A pessoa que já tem varizes também, tô com as pernas cheias de varizes, mas não está me atrapalhando, porque tem pessoas que têm dores, tem outras que não têm, né, doutora? Mas também não é para deixar para lá, tem que procurar um especialista, não tem? Exatamente. Então, o que acontece se a gente não trata as varizes? Qual é a história natural? É elas aumentarem em número de veias acometidas. Na extensão da veia, antes era só um trechinho, e aí ela aumentou. E no calibre, na grossura da veia. Que aí, quanto mais tempo a gente demora para tratar, mais grossa fica, mais aparente, e o fluxo dentro dela é pior. E aí vem as complicações, como a flebite, que é a trombose nessa veia superficial, alteração da pele, como manchas, ressecamentos e até feridas. E a depender de Gente, o som da doutora fugiu, sumiu para mim, não sei se sumiu para vocês aí. O som, doutora, cortou, o som Cortou? cortou. Tá me ouvindo agora? Você pode sair e voltar novamente, por favor? Posso. Ela volta. Ah, o Felipe falou que estava ouvindo. Eu vou perguntar. Doeu? Ela está voltando aí. Nós estamos aqui conversando hoje com a doutora Daphne. Nós estamos falando sobre trombose, sobre varizes, no geral, né? E principalmente no foco nosso hoje é trombose. Os cuidados que a gente tem que ter para não desenvolver uma trombose, tá? Ela saiu, mas ela está voltando novamente. Daqui a pouquinho está aí. Estou ouvindo também os dois. Eu também estava. Que bom. Doutora, está aqui a doutora. O som estava normal. Ó, doutora, é só eu que não estava te ouvindo. O pessoal falou que Eita. estava normal. Mas eu Doutora, repito, não tem problema. Então, a varizes, tá. quando a gente não trata, ela pode gerar trombose, mancha na pele e até ferida. E Uhum. às vezes, quando ela é muito superficial, muito perto da pele, pode até sangrar. Que a gente, como se fossem umas hemorragias, assim, para quem já teve, é bem chocante, porque sangra bastante. Doutor, doença nenhuma a gente tem que, quanto mais cedo a gente cuidar, melhor, né? Às vezes a pessoa começa a já aparecer algumas varizes, então procurar um profissional já cuidar, quanto mais cedo, melhor, não é? Sim, com certeza. Nem que seja para o vascular falar, olha, nesse ponto pode fazer só a aplicação. Porque às vezes você se surpreende. Às vezes os pacientes chegam no meu consultório falando, eu quero só tratar o vasinho porque o vasinho que tá me incomodando esteticamente. E aí, a hora que eu vou examinar e realizar o ultrassom, fazer todos os exames, eu vejo que tem varizes calibrosas, às vezes até alteração na safena, o que aumenta ainda mais os riscos. E aí é o caso de uma cirurgia e não só uma aplicação, entendeu? Tá. Não é aplicação e remédio só que vai resolver, né? Às vezes é além disso, né? E por isso que é muito bom as pessoas procurar quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Com certeza, com certeza.
Doutor, a trombose, ela tem algumas dores? Como é que as pessoas podem identificar em casa que ela já tem uma tendência de ter trombose ou está desenvolvendo uma trombose? Tá. A trombose é um evento agudo. Ele acontece do nada. A dor da trombose, ela é diferente de toda a dor na perna que você já teve antes. Geralmente é uma dor tão diferente que te preocupa e te leva ao pronto-socorro. Então, não é aquele peso na perna que você tem há um ano, há meses. Geralmente, a história é: há 2 dias minha perna está doendo muito, ou há uma semana, um período muito curto. É agudo, né? Ou seja, é recente. E geralmente ela vem acompanhada de dor e inchaço, pode ter um pouco de vermelhidão também. Quando os sintomas são nas duas pernas, a chance de ser trombose é bem menor. Tá, mas a pessoa sentiu uma dor, que está vendo que não é normal, né, doutora? Não tem que ficar esperando muito tempo. Quanto mais cedo procurar um profissional, menos risco, não é? Exatamente. Então, na suspeita de uma trombose, ou seja, uma dor, um inchaço, um incômodo em uma das pernas, o ideal é ir ao pronto-socorro ou ir a um vascular, mas não é aquela consulta que você pode marcar para esperar dali a 2 meses, 3 meses ou quando tiver vaga. A suspeita de trombose é uma coisa aguda, ou seja, você tem que resolver na hora. Então, se você conseguir, por exemplo, ligar no meu consultório e falar: então, doutora, eu tô com uma suspeita de trombose, eu dou um jeito de encaixar para te ver. Lá na minha clínica, eu tenho a possibilidade de já fazer o ultrassom, que já dá certeza se tem trombose ou não, e já sai da minha clínica com comprimido para começar o tratamento. Esse é o ideal. Quando não tem um acesso rápido a um vascular assim, o ideal é pronto-socorro. Porque no pronto-socorro consegue fazer o exame, já ter alguém para olhar, para já dar a receita do remédio para começar a tomar. Doutor, existe vários tipos de trombose, tem uma que é mais aguda, que é mais séria, que é mais perigosa? A trombose, então, ela pode ser, geralmente é nas pernas, é o mais comum, mas pode ser nos braços e em veias de dentro da barriga, mas essa parte é mais rara. A mais comum é nas pernas. E a trombose, ela aprofunda, é a mais grave, porque tem risco de dar mais sequelas para a sua circulação da perna e tem risco de dar a embolia pulmonar, que é quando um pedaço do coágulo da perna solta e vai parar no pulmão. Isso pode ser assintomático, um pedaço muito pequeno do coágulo que vai parar no pulmão, mas quando é um pedaço muito grande, pode ser potencialmente fatal. Então, esse é o risco maior da trombose. Além das sequelas a longo prazo, ele tem um risco de embolia pulmonar. Então, a gente não pode ficar adiando muito o diagnóstico. Então, na suspeita, achou que pode ser, na dúvida, alguém precisa olhar. Ou um pronto-socorro, ou um vascular direto, e o exame precisa ser feito para descartar ou não a trombose. As tromboses, por exemplo, que dá dentro de varizes, geralmente até podem incomodar mais, que são as flebites. Fica vermelho, a varizes fica dura, inchaço no local, mas essa trombose, por ser superficial, ela é menos arriscada. Mas, como eu disse, qualquer suspeita de trombose, seja ela uma flebite, uma trombose superficial ou uma trombose profunda, precisa falar com algum médico, para a gente ter certeza que é só uma flebite mesmo e de dar remédio para melhorar e não virar uma trombose. Tá. Doutora, assim, uma pessoa que sentiu essas dores, esse desconforto, tudo na perna, o que que a pessoa não deve fazer em casa, o que que ela deve fazer até procurar um profissional o mais rápido possível? Ela deve ficar de repouso, fazer compressas quentes, compressas geladas e entrar imediatamente em contato com um profissional. O que que você indica para essa pessoa?
Ela pode tomar um analgésico simples, tipo, que ela tiver acostumada para dor de cabeça, por exemplo, uma dipirona, um paracetamol, e pôr a perna um pouco para cima. Isso vai aliviar. Mas não é indicado massagem. A compressa ajuda, se for flebite, dessa trombose superficial das varizes, uma compressa morna ajuda a aliviar os sintomas. Mas quando é trombose mesmo, acaba não fazendo tanto efeito. Pôr a perna para cima alivia o incômodo, mas não é uma coisa para a gente demorar muito a procurar o médico. Doutora, e as mulheres que engravidam, que têm já uma tendência de ter varizes, elas têm uma tendência maior de ter trombose? A gravidez e o pós-parto são períodos da mulher em que a gente tem muita alteração hormonal e aumenta o risco de trombose, sim. E aí, para ocorrer uma trombose, é o somatório de várias coisas. Então, se ela está grávida, aí tem varizes, fuma, ganhou muito peso, aí começa a somar muito fator de risco até que acontece a trombose. Então, não é toda grávida que tem trombose, não é todo mundo que tem varizes que tem trombose. O que acontece é a soma de vários fatores de risco. Tá. E mulheres que fazem uso de anticoncepcional, doutora, ela tem um risco maior de ter trombose? O anticoncepcional não é a anticoncepção, o evitar gravidez que dá trombose. Inclusive, essa semana eu vou falar um monte disso lá no meu Instagram, que é o tema da semana. Legal. Isso gera muito questionamento. Então, não é o fato de prevenir a gravidez. Qual é o anticoncepcional que aumenta o risco de trombose? É a pílula hormonal combinada, em que tem 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, que é o que causa a trombose, o mais associado com a trombose. E ele é dose dependente, ou seja, quanto menor a dose de estrógeno, menor o seu risco de trombose associado. E aí, então, de uma forma geral, quem toma pílula combinada tem um risco aumentado de ter trombose, ou seja, 9 a cada 10 mil usuárias de pílula combinada pode ter trombose associada a esse anticoncepcional. Mas a gente, hoje, no mercado, existem outras opções sem o estrogênio. São anticoncepcionais só de progesterona, que é a mini pílula, o Cerazete, o Implanon, que são os implantes, as injeções de progesterona, o DIU, que é o Dilmirena, o DIU Cailina, que é só de progesterona, e tem os DIUs de cobre e de prata, que não tem nenhum hormônio. Então, esses anticoncepcionais, outros, não dão risco de trombose. Quem dá risco de trombose é a pílula combinada. Se você for olhar na sua carteirinha e tiver 2 nomes, um nome mais outro nome, é uma pílula combinada, estrógeno e progesterona. E aí a gente vai olhar a dosagem do estrógeno. Para ser considerada de baixa dosagem, ela tem que ter menos que 50 microgramas de estrógeno. Esses são os detalhes que, numa consulta vascular ou com a sua ginecologista, você consegue analisar e ver se de fato você está tomando uma pílula que é segura, que é indicada para o seu caso. Conversar, né, doutora? O paciente tem que estar sempre alertos, quanto mais informações, melhor, e vai começar a tomar uma pílula, conversa com o seu ginecologista, né? Tira todas as dúvidas, conversa sobre tudo, né? Não deixar nada, nenhuma pergunta no ar, porque a pior coisa que tem é você deixa uma pergunta no ar. Porque quando você conversa com o profissional, você vai tomar uma coisa com mais segurança. E quando você toma uma coisa com mais segurança, quer dizer, você está protegendo mais a sua saúde, né? Exatamente. Uma coisa, por exemplo, que é um mito associada ao anticoncepcional, eu já tive várias pacientes falando, então eu usava há 3 anos, resolvi dar uma paradinha porque estava usando há muito tempo e voltei, parei 6 meses e voltei a usar.
Não, isso é um mito total. A escolha do anticoncepcional, ela deve ser feita pelo vascular ou pela ginecologista, combinando as suas necessidades com o anticoncepcional ideal. E depois que escolheu, exceto alguma alteração de não se dar bem com aquele método, não vai mais mudar. Porque quando você suspende a pílula e fica ali 6 meses sem usar, a hora que você volta de novo, é como se você fosse uma nova usuária. E o período de maior risco para trombose são os primeiros 6 meses. E depois que você completa um ano, o risco associado diminui bastante. Então, para aquelas pacientes que já usam pílula, aquelas mulheres que usam há 10, 12, 5 anos, essas pacientes têm um risco de trombose associada à pílula praticamente igual à população em geral. Praticamente. Então, esse negócio de para e volta, toda vez que você volta, esse risco é como se você tivesse resetado e voltado para um risco de início de uso da pílula. Tá, como se estivesse começando tudo de novo, tá certo. Doutora, por que que as pessoas, quando tem muita dor nas pernas, tem varizes, é uma pergunta aqui. Por que que todos os profissionais, principalmente os vasculares, mandam colocar a perna para cima? A veia, ela tem a função de levar o sangue do pé em direção ao coração. Isso acontece contra a gravidade. Quando a perna está muito inchada, isso pode ser um problema nas veias e também pode ser na drenagem linfática, dos líquidos, né? E também acontece do pé em direção ao coração. Quando você coloca a perna para cima, você coloca a gravidade para trabalhar a favor da sua drenagem. Então, independente de ser só uma retenção de líquido ou ser varizes, quando você põe a perna para cima, a sensação e a melhora do inchaço, a sensação de peso, incômodo na perna, tende a ir melhorando porque você ajuda, a gravidade ajuda nessa drenagem da perna. Tá. Doutora, alimentação. Na parte vascular, a questão de ter uma alimentação mais equilibrada possível, mais natural, menos alimentos processados, os temperos industrializados, o sal, tudo isso também tem uma influência muito grande na saúde de um todo e também na trombose, né? Na saúde como um todo. E quando você come muito sal, a chance de inchar é maior. Esses enlatados, esses temperos que você comentou, geralmente tem um alto índice de sódio. Isso faz inchar mais. Com relação à trombose, é super importante estar bem hidratado e evitar o excesso do álcool, que também leva à desidratação. E aí aumenta o risco da trombose. O sangue vai ficando mais grosso, entre aspas. Então, beber com moderação e nunca ficar misturando muita bebida. E cigarro também, né, doutora? Sim, cigarro, ele causa uma alteração na parede dentro da veia. E isso é totalmente trombogênico. Dentre os fatores de risco para trombose, o cigarro é muito importante nisso. Tá. Aliás, vício nenhum é bom, né, doutora? Tudo com vício é dependência, né? Eu sei que não é fácil, as pessoas às vezes se viciam com cigarro, depois para largar tem as suas dificuldades, né? Mas eu acho que todo mundo pode tentar fazer até um tratamento, se for necessário, mas não deixar de ter um olhar melhor para a sua saúde no geral, desde câncer, trombose, todas as doenças, né, pulmonar, tudo. O cigarro só traz prejuízo na nossa saúde, né? Então as pessoas têm um olhar melhor, falam, não quero largar esse vício, vou lutar, eu sei que não é fácil, mas isso eu tenho certeza que lá na frente não vai me trazer benefícios, sempre é um ganho enorme quando as pessoas libertam de qualquer tipo de vício, né? Exatamente, com certeza. O cigarro é um fator de risco de piora ou de complicações para todas as doenças vasculares. Não só para trombose, para varizes, que são as mais conhecidas, mas para aneurisma, entupimento da circulação, infarto, derrame, tudo Câncer, o cigarro é fator de risco. câncer, né? Câncer, né, doutora? Câncer, Quantos casos de câncer, tudo, né, de tudo. garganta, tudo, né?
É terrível, é verdade. Exatamente, É, exatamente. E como você falou, eu sempre indico parar, né, para todos os meus pacientes, e eu sei que é muito difícil. Então, muitas sim, vezes você precisa, nesse momento, de uma transição, né, para uma vida mais sim, saudável, ajuda de profissionais. Então, muita gente tem sim, bastante preconceito com relação à ajuda bo- de médicos para largar bobagem. vícios, seja ele qual for. Mas existem profissionais para isso, para ajudar que essa transição tenha sucesso. Porque nada É pior do verdade. que você tentar e não conseguir. Tenta e não consegue. Tenta... Isso é muito frustrante. É melhor você tentar uma vez É, bem tentado do que várias vezes e se sentir frustrado. é verdade. Os profissionais estão aí para te ajudar, não tem isso não, sabe? Preconceito não leva a nada. O que leva mesmo é o vício, né? Que pode te levar à morte, levar a uma doença irreversível, né? Às vezes, né? Então não vale a pena. O profissional não, você não tem que buscar mesmo sempre. Eu acho que a vida da gente e a saúde é o bem maior que nós temos. Nunca tem que deixar para lá, não, né? E eu acho que isso é fundamental e necessário, tá? A gente tem que valorizar muito a nossa vida e a nossa saúde. Então é bobagem tudo isso. Doutora, Exatamente. trombose. Trombose é uma doença feminina? Não, ela é uma doença que acomete realmente mais as mulheres por conta dos hormônios, da gestação e do pós-parto. Então, se você for olhar todo mundo que tem trombose, é realmente uma doença mais frequente nas mulheres. Mas os homens têm trombose também e não é pouco. Tá. É o índice é maior em mulheres mesmo, é engraçado. Mas tem bastante homens também, é verdade, né? Então, todos esses cuidados que a doutora está falando é para os homens e para as mulheres, né? Saúde é num todo, né, doutora? Não tem sexo, né? Saúde e bem-estar é de Exatamente. todos, né? É. Trombose, Uhum. uma pessoa pode desenvolver uma trombose quando ela faz uma viagem de avião muito longa, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, fica horas e horas ali dentro de um voo. Isso pode desenvolver uma trombose, doutora? Pode, porque para acontecer a trombose, a gente é uma junção de fatores. E o que, que o avião ou qualquer viagem longa tem de risco? Você fica muito tempo sentado, ou seja, não caminha, não tem contração da panturrilha. Cada vez que a gente anda e contrai o músculo da panturrilha, ajuda a circular o sangue, ajuda a expulsar o sangue do pé em direção ao coração. Quando você está numa viagem de avião, você fica lá 8, 12 horas sentado e não se raramente se levanta. Então, esse é um fator de risco. Além disso, a tendência é de desidratar, não beber água, ou dormir por muito tempo, ou tomar álcool para poder dormir e aí esquecer de se hidratar. Então, acontece a trombose por junção desses fatores. Obviamente, não acontece em todo mundo, né? Mas, como eu disse, para acontecer a trombose é a junção de vários fatores. Aí vai, uma mulher que está acima do peso, que fuma, que tem varizes, não usou meia elástica, deitou lá e dormiu o voo inteiro, 10 horas lá, tomou uma bebidinha, desidratou, não tomou água durante o voo inteiro. Então, ela somou um monte de fatores de risco. E aí acontece a Sim. trombose. Doutor, então quer dizer, aquela coisa de beber água que a gente sempre fala para as pessoas, que a água é fundamental para um bom funcionamento intestinal, até para que quem come muitas fibras, se você não toma água, as fibras não se tornam solúveis, seu intestino vai funcionar bem. Então, a água é fundamental se está com o corpo hidratado, até por uma questão para prevenir uma trombose também, né? A água é fundamental, né? Exatamente. Aquelas pessoas de idade que não gostam de tomar água, que às vezes a família não liga, deixa para lá, não toma água, mas de vez em quando ela gosta de tomar um leite, ela toma um chazinho. Não, ela pode tomar tudo isso, mas tem que oferecer, nem que seja aos poucos, o máximo de água para essa pessoa, doutora. Exatamente. Aqueles idosos, por exemplo, que não têm autonomia ou de levantar, pegar um copo de água ou se esquece, é quem a gente. Porque a Tá. desidratação é super grave, a trombose é uma complicação, mas como você disse, isso pode ter diversas complicações. Então, ó, você colocou aqui, doutora,
A pessoa que está acima do peso, né? Precisa ter cuidado. Quem tem diabetes também é um fator? Quem tem diabetes tem fator de risco para várias doenças. Para trombose, especificamente, não é um fator de risco, mas Tá. aumenta o risco, por exemplo, de úlceras, de problemas outros vasculares, como infarto, aneurisma, derrame. Os principais fatores de risco para trombose são ser mulher, a idade, então idoso tem mais trombose do que jovem, até porque é mais parado, né, menos ativo. Varizes, cigarro, uso de hormônios, por exemplo, terapia hormonal, algumas quimioterapias, ter câncer ou ter um passado de câncer, internações longas, seja por Covid ou qualquer outra doença, quando você fica internado por muito tempo, o seu risco é maior. Quando você passa por cirurgias grandes, por exemplo, prótese de joelho, prótese de quadril, uma cirurgia que você fica com muita dor e não consegue se movimentar, precisa de muito repouso. Isso tudo são fatores de risco. Além disso, tem os fatores genéticos, que a gente chama de trombofilias, que são alterações genéticas de maior predisposição à trombose. Então, doutor, assim, todo mundo que quer prevenir, que é uma doença muito ingrata também, a trombose e doenças vasculares no geral, né? E acaba melhorando, uma coisa vai puxando a outra, é a saúde num todo, né, doutora? Que a gente é um todo, né? Então, é cuidar da saúde num todo, que vai também cuidar da sua trombose, da sua parte circular, da parte circulatória, tudo, né? É evitar muito açúcar, os alimentos industrializados, né, doutora? Sal, não ficar sem tomar água, né? Tomar bastante água, mental também, tudo isso vai ajudar muito nesse processo para prevenir e até melhorar a parte circulatória num todo. Exatamente. Tá. Doutora, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? Então, elas podem me encontrar aqui no Instagram, podem me seguir e acompanhar bastante dica e assuntos de vascular. No meu Instagram tem um link direto para o WhatsApp, para o telefone do consultório, ou qualquer coisa me manda um direct que eu mando todos os contatos. Eu atendo em São Se eu, Paulo, no bairro de se eu, Pinheiros. Pinheiro, nossa, aqui ó, Pinheiros é super fácil, gente. Sabe onde é a Faria Lima? Tá? A Rebouças, é aqui, ó, central, muito fácil de vir no consultório da doutora, tá? Pinheiros é super fácil de vir de qualquer lugar, tem metrô, tem ônibus, tem tudo se você não quiser vir de carro, né, doutora? Tem o meu consultório fica do ladinho da Rebouças, na esquina que tem o metrô Oscar Freire. É do ladinho. Nossa, super fácil ali. É a doutora Daphne Liderman. O Daphne é F mudo, viu, gente? Daphne. F mudo. Você quer dar os seus contatos todos, doutor, você mesmo? Quer dar tem o WhatsApp, algum telefone lá do consultório? Tem sim. É o 4306 0066. Tá. Pode mandar o WhatsApp para você também, que quiser marcar uma consulta. Você está dando consulta online, doutora? Fora de São Paulo, as pessoas que precisam? Pode ser Sim, também. sim, eu faço consulta Tá, por telemedicina, vejo os tá, exames, vejo fotos, vejo vídeos, e aí a gente tenta ajudar todo mundo. tá. Olha, o telefone da doutora Daphne é 011, quem for fora de São Paulo, 94306 0066. 94306 0066. Marca esse telefone aí, gente, ó, que se você não estiver precisando, tenho certeza que um amigo seu vai precisar. Marca uma consulta com a doutora Daphne. Eu acho que a parte vascular é muito mais séria que assim, as pessoas possam imaginar. As pessoas ainda têm, doutora, essa coisa na cabeça. Ah, varizes é só uma questão de estética. Não é não, gente. É muito mais, é saúde, é perigoso. Uma trombose é perigosa.
tem que cuidar o mais rápido possível. Quanto menos avançado, melhor. Quanto mais cedo a gente tratar da saúde, melhor. Nunca a gente tem que esperar estar ruim, piorar para poder procurar. Quanto mais cedo a gente procura, na saúde é no geral, né, doutora? Tudo no começo é muito mais fácil para se tratar, não é? Exatamente. Mesmo que você não tenha sintomas vasculares, o ideal é você fazer uma consulta anual com o vascular, e ele vai avaliar todos os fatores de risco, as orientações, ver as suas pernas, fazer os seus exames e ter certeza que está tudo bem. É porque um vascular, gente, ele vai te pedir o exame de tudo. Como qualquer um outro médico te peça todos os exames, como um cardiologista te pede todos os exames que a gente deve procurar todo ano, procurar um vascular, procurar um cardiologista, fazer todos os exames todo ano. Isso deveria ser uma obrigação, até quem for possível, fazer 2 vezes por ano, porque saúde é nosso bem maior. E quanto mais a gente prevenir, a doença preventiva é o melhor caminho. A gente não tem que esperar ficar doente, né? Por isso que as pessoas ficam tomando muito remédio, porque vai acumulando, né, as doenças e depois, quando vai tratar, tá super complicado, tem um monte de coisas e aí tem que tomar um monte de remédio. Quanto mais cedo você cuidar, menos remédio você vai precisar de tomar e vai prevenir inúmeras doenças. Ó, o telefone da doutora Dáfila, 011 94306 0066 94306 0066. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, doutora, para te seguir? Então é DRA de doutora Daphne Tá. Vascular. Ó, super fácil. Doutora DRA Dáfina Vascular. Gente, segue a doutora nas redes sociais, tá? Conheça o trabalho dela. Doutora, eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente, trazendo informações. Eu acho que as pessoas bem informadas, isso é tão importante, porque é através da informação que a gente pode se cuidar melhor da nossa vida, cuidar da gente num todo, né, doutora? Informação sempre é muito bem-vindo. Com certeza, e informação de qualidade, né? Vindo de confiança, para a gente É, ter certeza, né? Nem tudo que a gente lê por aí é verdade. é, Então, eu estou é à verdade. disposição. Eu vi que teve algumas dúvidas aí, que eu não sei se a gente respondeu tudo. Se sobrou alguma dúvida, a hora que acabar essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu perfil e eu respondo todas as dúvidas com o maior prazer. Olha, se você quiser lá fazer pergunta da doutora Daphne, é DRA de doutora Daphne Vascular, tá? O F é mudo, Daphne, tá? Não é isso, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada pelo Doutora, convite, eu adorei, eu adoro falar sobre esses assuntos, desmistificar aí, esclarecer a dúvida do pessoal para um melhor controle aí das doenças vasculares e informação em geral. é tão bacana isso, a gente chamar a atenção das pessoas para a qualidade de vida, para se cuidar, as pessoas estar bem informadas, não esperar ficar doente. Lógico, quem está doente também tem que ir, né, doutora? Porque às vezes a doença não espera, né? Mas quanto mais cedo você cuidar, melhor, né? E eu acho que o vascular ele tem que fazer parte desse grupo que você tem que procurar todo ano ou cada 6 meses para poder você prevenir uma trombose e uma doença pior circulatória, né? E o médico vascular também trata um todo, né, doutora? Exatamente. Então, mesmo para quem não tem doença nitidamente, porque às vezes você não sabe, você tem alguma coisa, para isso que servem os check-ups, para a gente ter É, certeza que está tudo bem e prevenir orientações. Às vezes você acha que está indo por um bom caminho e às vezes eu tenho uma sugestão para melhorar a sua saúde. Então, prevenir é sempre melhor. sempre melhor mesmo. Ó, então, você já marcaram o telefone da doutora Daphne aí? 943060066. Pode fazer, vocês podem mandar o WhatsApp para ela, pode marcar uma consulta online, pode ser presencial, né? Com todos os cuidados. Doutora, muito obrigado, gratidão por você estar aqui. Te faço o convite para você estar novamente com a gente, tá bom?
Então é um prazer estar aqui. Então, quando tiver assunto vascular, pode me chamar e eu vou adorar responder as dúvidas com você. Muito obrigada, André. Eu agradeço Obrigado, aos seus doutora. seguidores, às minhas pacientes, aos meus seguidores também que estão por aqui. E Tá, acompanhar o seu bastante. canal também, para quem não segue, tem um monte de dica bem legal. E a próxima vez é só chamar. Obrigado, doutora. Ó, entra no meu canal e acompanha a doutora também. O meu é canal André Rezende no Instagram e no YouTube, tá, gente? Um abraço, boa noite. Até a Boa próxima, doutora. noite, tchau! Tchau.